talvez eu fique falando muito de divisões aqui. Eu já falei de linguagem escrita, linguagem língua, já falei de outras coisas. Aqui eu vou fazer mais uma, que é entre o que a gente chama de linguística de campo e a gente tem um termo que parece pejorativo, mas não é, né? Que é linguista de sofá, assim, né? Armchair Linguistics e Field Linguistics. Então, o que acontece? A gente tem muitos linguistas que seria meio que o equivalente a um físico teórico e um físico experimental. Que a gente tem linguistas experimentais também, mas enfim. Então, o linguista teórico é o cara que vai ficar ali no sofá dele, né? O Armchair Linguistics, e vai ficar pensando realmente, tentando escrever uma língua, tentando entender como é que funciona a estrutura das línguas, comparando línguas para ver o que tem de igual, o que tem de diferente. E o linguista de campo é o cara que vai pegar essas ferramentas que a gente desenvolveu teoricamente e vai para campo realmente para tentar aplicar isso em dados que a gente não conhece. Então, aqui no Brasil a gente tem uma área muito forte que é da linguística indígena. São linguistas de campo que vão para terras indígenas, vão tentar olhar para algumas línguas que não são documentadas e, bom, óbvio, você vai precisar ali de autorização para entrar e tal. Normalmente aqui a gente... esse é meio que um viés. Hoje, acho que no mundo que a gente tem hoje, é meio difícil você encontrar uma população que está totalmente isolada, né? Em que a gente não tenha pelo menos uma língua comum. Então, se você vai se comunicar com os indígenas hoje, em geral eles falam português. E o pior é que ultimamente eles têm preferido falar português e não estão passando a língua deles para os filhos. Esse é o grande problema, né? Que acaba que a gente vai perdendo essas línguas, né? Mas, enfim, hoje fica mais fácil nesse sentido, de que a gente já vai ter uma língua ali que a gente já se comunica. Mas aí a ideia é, bom, eu vou ficar ali tentando, vou com o meu gravador, com um caderno de campo para anotar algumas coisas e eu vou fazendo algumas perguntas, então, que é um pouco que a Luísa faz ali no filme também. Então, bom, como é que eu falo tal coisa? E como é que seria a versão interrogativa disso? Como é que seria a versão negativa? E aí você vê se muda a sintaxe, se tem alguma peça de morfologia diferente ali, e com o tempo a gente vai fazendo isso com os linguistas, eles ficam, sei lá, 1 ano, 2, 4 anos junto com esses povos, fazendo perguntas, anotando coisas, que no final eles já saem até entendendo a língua mesmo, né? Como falantes da língua. Mas é isso, a gente vai gravando coisa, ouvindo isso várias vezes para tentar entender, então, essa diferença de sons faz diferença na língua deles. Então, se eu juntar esse tipo de sons aqui, forma uma determinada palavra. Então, eu já tenho uma noção de palavras. E agora eu vou tentando juntar as palavras e formo uma frase. E o que quer dizer essa frase? Então, é meio que isso. A gente vai fazendo comparações e meio que, grosso modo, a gente vai ter as nossas anotações e vai fazendo meio que uma tradução do lado. E com essa tradução a gente vai meio que montando um quebra-cabeça. Então, se nessa estrutura a tradução é essa, e nessa estrutura aqui, que só tem uma mudança, a tradução é de um jeito um pouquinho diferente, então, bom, essa diferença quer dizer que vai fazer esse outro sentido, né? Então, a gente compara com outras frases parecidas e vai ver que normalmente é isso que acontece. Então, assim, bem grosso modo é isso. Acho que eu fui bem abstrato, porque eu não tenho exemplos aqui, mas acho que deu para explicar mais ou menos.